Olha, hoje a gente vai fazer diferente, meu caro ouvinte. Hoje a gente tem a alegria de receber ele com a agenda muito apertada por conta das demandas, porque hoje em home office talvez se trabalhe mais determinadas profissões do que normalmente. E a gente tem a alegria hoje de estar recebendo no programa o senador Álvaro Dias. Então, fazendo já a conexão diretamente. O senhor está onde, senador? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Cidade Notícias, o público do Rio Grande do Norte que lhe ouve. Onde o senhor está hoje, senador? Oi, boa tarde. Eu estou aqui em Curitiba. Eu não sei se eu não estou vendo a imagem de vocês, né? Apenas ouvindo. Nós estamos com a imagem. Estamos. A gente lhe vê. A gente vê o senhor, só não consegue o senhor nos ver. Mas que bom, da bela, linda Curitiba. Olha, senador Álvaro Dias, professor, político brasileiro. Hoje ele é filiado ao Podemos e está no seu 3º mandato como senador da República, representando o glorioso estado do Paraná. Tem diversas questões ligadas ao mandato do senador, a vida dele lá no Congresso Nacional, que a gente vai explorar hoje. Ele que tem experiência também como governador do seu estado, enfim, um político com muita experiência. Dizem que poderá ser o próximo governador, né, senador? Tem pesquisa aí com mais de 50% de intenção de voto em seu favor, o estado do senhor que é governado pelo Ratinho Júnior, né? Isso que é o governador mesmo. Atual. E que foi candidato a presidente da República nas últimas eleições. Senador, já falei aqui, eu sou o Sêmio, que tenho falado com o senhor nos últimos dias, meu colega Luiz Henrique, temos também o doutor Carlos que está conosco aqui. E eu queria lhe saudando e agradecendo a sua disponibilidade de conversar conosco, agradecer ao senador Stevenson, um amigo do senador Álvaro Dias, e que fez essa ponte para que a gente tivesse o senhor hoje conosco. E aí eu trago o senhor dentro desse conjunto que a gente vive hoje, de tantas angústias em relação à Covid-19. Como o senhor, no alto da sua experiência, tem visto aí, senador, deixando o microfone aberto para o senhor, queria uma análise do senhor desse momento que a gente vive, não só da pandemia na questão da sanitária, mas também das decisões dos poderes públicos. Olha, Sêmio, é um drama que nós estamos vivendo inusitado. Nós não tínhamos a preparação adequada para enfrentarmos uma pandemia com esta violência. E, lastimavelmente, nós não tivemos uma coordenação central a partir do governo da União, estabelecendo uma interação com estados e municípios, um verdadeiro mutirão de combate a esta pandemia. Nós desperdiçamos oportunidades de enfraquecer a pandemia. Nós perdemos oportunidades desde o início com o negacionismo, negando a violência desse vírus, a partir de quem preside o país. Eu lastimo ter que dizer que o presidente da República é, sim, o grande responsável pelo crescimento exorbitante, né, desta pandemia, o vírus muito mais veloz que as decisões governamentais, e evidentemente nós perdemos oportunidades não só no início, quando deveríamos nos unir, governadores, prefeitos, presidente da República, ministro da Saúde, mas também depois em decisões de natureza macro, né, que caberia única e exclusivamente ao presidente da República, como, por exemplo, a aquisição de vacinas. Em agosto, a Pfizer oferecia 70 milhões de doses que deveriam ser aplicadas a partir de dezembro. Portanto, nós estaríamos vacinando desde dezembro e certamente teríamos evitado muitas mortes. Muitas pessoas morreram porque a vacina não chegou em tempo. Se ela tivesse chegado no braço de milhares de brasileiros desde dezembro, certamente nós teríamos contido o avanço da pandemia, não é? E muitas vidas seriam salvas. Estamos aí diante de uma perspectiva perversa, né? A Universidade de Washington falando em 100 mil mortes neste mês de abril, que chegaremos em maio a 500 mil mortes, não é? Em junho a 500 mil mortes. Isto é deplorável, sobretudo porque realmente houve falha,
houve omissão, houve irresponsabilidade, se jogou combustível na fogueira de vaidades, o palanque que não deveria jamais existir num cenário como esse foi também instalado. Muitos procuraram tirar proveito do drama, da dor, do sofrimento das pessoas para faturar eleitoralmente, pensando em projeto político eleitoral. Isso tudo é muito triste e agora nós temos que viver esta realidade com todos os cuidados. Nós temos que, evidentemente, estimular todas as medidas preventivas que são anunciadas pela medicina, pela ciência, a orientação da ciência que deve prevalecer para evitarmos o pior. Senador Álvaro Dias, aqui quem fala é Luiz Henrique. O senhor tem uma vasta experiência pelos meandros de Brasília, o senhor já está aí no seu 3º mandato como senador da República. O senhor já viu muitos ministros do Supremo, ministros que caíram, ministros que ascenderam, políticos que se encontram hoje no ostracismo, mas eu lhe pergunto, do ponto de vista institucional, nunca se viu um judiciário que legislou tanto, um executivo que talvez queira governar de uma outra forma, um legislativo também confuso. O senhor acredita na figura do presidente, tudo isso que o senhor falou, ou o senhor também crê que governadores e prefeitos, muitos inclusive, obviamente com a maior da boa vontade, mas sem saber muito como lidar com tudo isso, a classe política não passa por um checkmate, senador Álvaro Dias? Olha, é competência concorrente, não é? Mas nós não podemos ignorar que somos um sistema presidencialista que concede ao presidente da República muito poder. Então, evidentemente, quando o presidente da República não lidera e não coordena, evidentemente o desastre é maior. É óbvio que é preciso compartilhar a responsabilidade, sim. Não é só o presidente o responsável, mas ele é o maior responsável. Se nós tivéssemos uma liderança verdadeira no comando da nação, certamente nós teríamos uma relação entre poderes também republicana. O que temos hoje é uma relação promíscua entre executivo e legislativo, e o Supremo Tribunal Federal sendo banalizado com decisões menores. O Supremo Tribunal Federal hoje é possível até que decida sobre uma briga no boteco da esquina. Verdade. Não é o papel primacial do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, o intérprete dela, e evidentemente com isso nós estamos amesquinhando a Suprema Corte. O Congresso sempre foi achincalhado, né, pelos seus erros, muitas vezes corretamente achincalhado, outras vezes até por ser o poder mais fraco, acaba sentindo o impacto da insatisfação popular, o impacto maior da insatisfação popular. É por isso que eu sempre preguei, há anos eu venho pregando a refundação da República. Nós vamos reconstruir com bases sólidas essas instituições. Veja, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, enquanto não substituir a indicação política pela meritocracia, enquanto não adotar um sistema de mérito para a composição dos tribunais superiores, nós viveremos a suspeição permanente. Toda e qualquer decisão de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal será colocada sob suspeição por uns ou por outros, porque houve uma indicação de natureza política. Veja agora, quando Marco Aurélio se aposenta e nós teremos a indicação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal, qual é a indagação que se faz? Aí o presidente da República diz: eu vou escolher alguém que seja leal a mim. Mas olha, não é por aí, não é? A lealdade é à Constituição, ao Estado de Direito, à democracia, e não ao presidente de plantão. É por isso que eu particularmente advogo, o senador Stevenson da mesma forma advoga esta tese,
nós temos que alterar o modelo de escolha dos tribunais superiores, para a composição dos tribunais superiores, substituindo, eu repito, a indicação política pela meritocracia. E como se faz isso? Nós podemos eleger uma lista tríplice, né? Com o Supremo Tribunal Federal elegendo o Ministério Público, aliás, eu digo a magistratura elegendo não só o Supremo, a magistratura elegendo o Ministério Público elegendo outro e a advocacia elegendo outro, por intermédio, obviamente, do comando da Ordem dos Advogados do Brasil. Teríamos uma lista tríplice, o presidente da República escolheria um deles e submeteria ao Senado Federal. E definiríamos também o mandato, a duração do mandato. 10 ou 12 anos, podemos discutir isso. Mas é preciso substituir esse sistema para reabilitar o conceito do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição essencial ao Estado de Direito democrático, como é também o Poder Legislativo. São instituições fundamentais ao Estado de Direito e à democracia. Nós temos que preservar essas instituições. Podemos, eventualmente, condenar os seus integrantes quando erram. Aqueles que não cumprem a sua missão podem ser condenados. Eles são passageiros, nós que integramos essas instituições, somos transeuntes, passageiros, episódicos, eventuais, substituíveis. Essas instituições não, elas são definitivas, insubstituíveis, porque essenciais ao Estado de Direito. Doutor Carlos Kelsey. Senador, a semana passada eu estava aqui nessa bancada quando entrevistamos o senador Stilson e eu fiz questão de também fazer uma pergunta para ele envolvendo a esperança. Eu fico encantado quando eu vejo uma personalidade como o senhor, que tem amplitude nacional, com uma ideia como essa de mudar, né, de a gente dar um passo para evoluir. A pergunta é: podemos ter esperança que, partindo naturalmente de Brasília, um dia a gente consiga fazer uma reforma como essa no judiciário? Eu, como trabalho com isso, lido com no dia a dia no judiciário, é possível a gente sonhar com isso? A sua pergunta é pertinente, né? Muito adequada nesse momento, porque nós podemos ser pessimistas no diagnóstico, mas temos que ser otimistas em relação a possíveis soluções para a mudança. O que eu coloco aqui como fundamental é a presença do eleitor. Quando nós escolhemos mal, somos vítimas da escolha equivocada que fizemos. Evidentemente, se nós queremos alimentar essa esperança, mas essa esperança passa por cada eleitor brasileiro. Esse processo de mudança começa no ato do voto, na opção, na escolha que faz o eleitor. Se escolher alguém com as características da mudança, o perfil do mudancista, certamente nós podemos alimentar esperança. Mas eu repito que seremos sempre vítimas dos erros que cometermos. É preciso olhar com muito cuidado o que vem aí. Nós tivemos um exemplo agora nos Estados Unidos. A população norte-americana optou pela experiência. Biden, com 30 anos de Senado e com 78 anos de idade, foi escolhido. E o resultado é muito bom. O que se vê até agora é uma mudança fundamental que tranquiliza, que oferece segurança à população norte-americana. Que esses ventos possam soprar no Brasil e que nós possamos encontrar o equilíbrio caminhando para frente, não é? Essa tentativa de convergência que há neste momento na busca de uma alternativa de candidatura que possa realmente significar esse equilíbrio, essa maturidade política, a responsabilidade e o avanço. Senador Álvaro Dias, eu aproveito o gancho de sua resposta para fazer a seguinte pergunta. Temos um país dividido em extremos, mas no meio, cerca de 40%, só o que as pesquisas dizem, estão perdidos, olham para um lado, olham para o outro e não sabem o que fazer, sobretudo com os últimos acontecimentos relativos ao ex-presidente Lula. O senhor acredita
que possa surgir uma terceira via que se apresente à sociedade? E o senhor, que já foi candidato na eleição passada, poderá ser novamente candidato? Bem, primeiro, eu digo do desconforto de falar em eleições num momento dramático como esse que estamos vivendo, não é? Essa é uma hora de dor, de sofrimento de muitos brasileiros, e falar em projeto pessoal certamente não fica bem. No entanto, está aí, a mídia coloca no dia a dia, as pesquisas estão sendo realizadas, então é inevitável essa discussão. Pessoalmente não postulo nada. Eu estou como colaborador, o meu objetivo até o final deste meu mandato é contribuir, cumprindo a minha missão, sem postular absolutamente nada. Creio que uma candidatura desse porte depende de convocação, e eu não estou sendo convocado. Em 2018 eu fui convocado pelo meu partido, não é? Então, assumi a responsabilidade aceitando a convocação. Nesse momento não há convocação de natureza alguma, não é? Nem do partido, nem fora do partido, não há convocação. Então, eu não postulo, estou fora desse jogo. Mas eu desejo que alguma candidatura com esse perfil, que tenha esse perfil de mudança, mas com equilíbrio, com maturidade, que a população não escolha o encantador de serpentes, né? Porque qual é o perfil de um candidato à presidência da República nesse momento de dificuldades sem precedentes? É de alguém que tem experiência de gestão, experiência administrativa, mas de administração pública, porque é diferente a administração privada da administração pública, que tenha essa experiência, que combata realmente privilégios, mas que não se beneficia deles. Porque a população não pode acreditar naqueles que fazem o discurso do combate aos privilégios das autoridades, mas não abre mão deles. Então é preciso abrir mão desses privilégios, né? Na eleição passada nós tivemos esse debate. Candidatos que abriam mão, ou candidato que abriu mão, vamos lá logo dizer, eu abri mão de aposentadoria de ex-governador, de auxílio moradia, de verba indenizatória, economizando quase 1 bilhão ou até 1 milhão por ano, não é? Dessas despesas que são complementares para o exercício do mandato. Isso tudo foi ignorado, tendo uma experiência administrativa de um governo no estado. Isso não valeu. O que valeu foi o encanto. É preciso que apareça um encantador de serpentes para que a população faça a aventura de escolher o desconhecido e não se valer da experiência vivida, do que se comprovou, não é? É isso que é preciso discutir nessa hora. Eu acho que é agora que se discute isso, depois é tarde. A hora que começar o processo eleitoral é tarde. Senador. Agora é que se discute quais são os critérios para boa escolha, não é? Uhum. Então, eu espero que nesta eleição não ocorra o que ocorreu na 2018. Essa polarização, o PT fracassou. E aí fizeram uma opção para derrotar o PT. Mas pensaram apenas em derrotar o PT, não pensaram em construir o futuro. Não buscaram derrotar o PT com uma alternativa construtiva. Nós não podemos ficar só no negativo. Nós não podemos ficar só querendo sepultar um projeto, um sistema que não deu certo, mas sem pensar na construção, na idealização de um outro sistema, na busca de um projeto de nação. Nós estamos atrasados há 30, 40 anos sem um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para esse país. Então é preciso pensar nisso. Nós imaginamos que seja possível encontrar uma alternativa de convergência, e é fundamental que isso ocorra, porque existe sim vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. É por aí, olha, estamos batendo papo com de pensamento político, e não é possível que tenhamos que ignorar a existência delas. Olha, estamos batendo papo com Álvaro Fernandes Dias, que não é o prefeito de Natal, viu? Álvaro Fernandes Dias é o senador da República, senador Álvaro Dias. Já cruzou com seu homônimo alguma vez, senador?
Eu já cruzei várias vezes, porque ele foi deputado federal, né? E cruzamos várias vezes lá no Congresso Nacional. É isso mesmo. Olha, o senador Álvaro Dias, que tem uma longa vida de serviços à nação, capitaneando aí o seu estado, o Paraná. Entre alguns dos destaques do seu mandato, senador, eu fui dar uma estudada e tem coisas como, por exemplo, o senhor é contra o foro especial, chamado foro privilegiado. O senhor é contra, por exemplo, a história de prisão após a segunda instância. Na verdade, o senhor é a favor que a prisão aconteça na segunda instância. É do senhor a PEC que fala sobre isso. O senhor tem proposta de redução de número de deputados e senadores, como também do fim do voto obrigatório no Brasil. É bom falar isso, algumas dessas ideias que o senhor capitaneia, porque muitas vezes o público de Natal, do Rio Grande do Norte, não conhece o que o senador tem feito aí em Brasília, mas eu me identifiquei aqui como um fã do seu mandato, acompanho muito atentamente o seu mandato durante todos esses anos. Por isso que eu vou levantar uma bola aqui para ver o que é que o senhor acha de um cabra chato chamado Stevenson Valentim. Eu tô brincando, logicamente, senador, mas é porque Stevenson é cismado. Qualquer um que chega perto dele, ele fica preocupado se o cara tá vindo com algum interesse, com alguma coisa escusa. Ele é chato assim também no Senado, e o senhor que é líder do Podemos lá no Senado, eu queria aproveitar e perguntar a sua opinião. A avaliação dele, né, sobre o mandato até o presente momento do senador Stevenson. E de novos senadores como Stevenson, né? O senhor na experiência, eu não sei se é um dos mais experientes, mas 3 mandatos, sem dúvida, o torna... quase o decano. Mas o torna aí super competente para avaliar os novos senadores que estão naquela casa, senador Álvaro Dias. Olha, eu posso dizer com maior franqueza, né? O Stevenson não é chato, não. Ele é uma grande figura, não só no tamanho, né? Mas personalidade, caráter, lealdade, fidelidade aos princípios que defende, coragem, porque de nada adianta você ter muitas virtudes se não tiver a virtude da coragem, né? As demais falecem quando desaparece a coragem. Então, o Stevenson é corajoso, ele não tem medo de colocar a cara a tapa, não é? E de dizer o que ele pensa. É um senador que está aprendendo, evidentemente, ninguém chega lá sabendo tudo, e, obviamente, mesmo aqueles que estão há muito tempo lá, aprendem a cada dia, não é? Mas ele tem feito um mandato exemplar, especialmente no campo da ética, na defesa dessas propostas que são essenciais para a mudança. Você fez referência a alguns projetos de minha autoria, como, por exemplo, o fim do foro privilegiado, que nós aprovamos no Senado, está na Câmara à espera de deliberação. Chegou lá em dia 7 de junho de 2017, foi aprovado na comissão especial no dia 11 de dezembro de 2018, e falta só colocar em plenário uma sessão da Câmara dos Deputados em 2 turnos. Nós acabamos com o foro privilegiado que protege mais de 55 mil autoridades brasileiras dos 3 poderes. Então é preciso acabar com esse privilégio, né? Que esse, lamentavelmente, é um guarda-chuva protetor dos marginais de colarinho branco. É por isso que muita coisa não acontece nesse país. É por isso que muitos malandros, tubarões da corrupção, acabam livres, né? Não vão para a cadeia. E o outro projeto, esse da prisão em segunda instância, o senador Stevenson Valentim sempre na linha de frente, na defesa desses projetos, e eu considero isso essencial. Um mandato sem isso não é mandato, não representa a vontade popular. O que o povo brasileiro elegeu como prioridade o combate à corrupção, e o legislativo tem a responsabilidade maior de propor a legislação que aprimore o combate à corrupção. Então, a prisão em segunda instância, eu tenho lá a emenda número 13 de 2018, que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. Nós reclamamos muito que o Poder Legislativo gasta demais, então eu tenho um projeto há bastante tempo que reduz o número de senadores 1/3 a menos, reduz o número de deputados federais, estaduais e vereadores. Nós teríamos uma economia gigantesca, teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, mais respeitado pela população,
Eu digo sempre que adianta milhares de políticos no país se estão com a sua moral no chão, com a credibilidade destruída, né, com o seu conceito dilacerado na opinião pública. Nós precisamos cortar, sim, não só para economizar, mas para qualificar e dar exemplo. Senador Álvaro Dias, o senhor tem na graduação o curso de História, portanto, é alguém que conhece como poucos a história desse país. O senhor foi vereador, foi deputado. Tem, inclusive, um irmão que é deputado federal de uma corrente política até um pouco diferente da sua, né? Como é que é isso em casa aí? Todo mundo... Eu sempre gosto de perguntar a políticos que são irmãos, são parentes, assim. Como é que é? Eu sou um deputado federal pelo PDT do estado do Paraná. Eu faço essa pergunta e já emendo na segunda. Quem foi o político potiguar que o senhor mais interagiu? Ele não é mais político, não. Ele deixou... Não disputou mais a eleição. Ele não deixou, mas foi deputado federal pelo PDT, né? Foi senador. Foi senador? Foi seu Na verdade, ele foi senador eleito juntamente comigo no mesmo partido, à época era o PSDB, e depois nós fomos expulsos pelo PSDB porque quisemos apoiar uma CPI para investigar a corrupção. Essa é uma proposta de vida, não é de partido. Então, nós queremos combater a corrupção, esteja ela onde estiver. E à época havia denúncia de corrupção no governo do meu partido, que era o PSDB, e nós apoiamos a instalação da CPI, fomos expulsos e fomos para o PDT. Eu também fui para o PDT. Depois, com a eleição do presidente Lula, como eu queria ficar na oposição, o PSDB me convidou para retornar e eu retornei. E o Osmar, o meu irmão, ficou ainda no PDT, mas agora ele se desfiliou também e não tem partido, está fora da política, não sei se retornará algum dia. Quem foi o político potiguar nesses anos de Senado, de Congresso Nacional, que o senhor mais interagiu, conversou, trocou ideias? Curiosidades dos caminhos da política. Veja, eu na verdade eu tenho boa relação com todos, inclusive agora com os 3 senadores. Obviamente o Stevenson é o mais próximo, né? É o companheiro de todas as horas, mas eu tenho boa relação com o Jean Paul, com a Zenaide, são senadores dedicados também, e nós temos uma boa relação, embora em partidos diferentes, né? Muitas vezes estamos juntos, outras vezes em lados diferentes, não é? Mas sabemos nos respeitar. E no passado também sempre tivemos boa relação com o senador Garibaldi, né, que foi presidente do Senado, o José Agripino, sempre tivemos uma boa relação. Senador Geraldo Melo. Politicamente em posições divergentes, mas sem prejuízo da boa relação. Senador Geraldo Melo, senador Álvaro. O senador do Rio Grande do Norte era o Geraldo Melo, e nós tivemos também um bom relacionamento na discussão dos problemas que afetavam os estados brasileiros. Senador Geraldo Melo, que foi governador por esse estado na mesma época que o senador Álvaro Dias foi governador pelo estado do Paraná. Senador, eu tenho um compromisso, meus 2 colegas, o senhor não está vendo, mas os meus 2 colegas viram, não deixa ele ir não, mas eu tenho um compromisso com o senhor, porque o senhor tem reunião agora de lideranças lá no Senado. O senhor pode ficar um pouco mais conosco? Da bancada do Podemos daqui a pouco. Pronto, então é justo. A última pergunta então, vai lá, Luiz. Vou fazer a última pergunta, se o senhor vai deixar o Senado da República ano que vem e vai voltar para o governo do seu estado, pretende de fato se apresentar como uma alternativa no estado do Paraná? Olha, sinceridade absoluta, não é? Não tenho neste momento qualquer definição. Você fez referência aí antes a uma pesquisa, né? Realmente houve essa pesquisa, mas já na eleição passada havia o desejo de que eu voltasse para o governo, inclusive os que concorreram me procuraram para indagar, você vai disputar o governo? Se você disputar, terá o nosso apoio e nós não disputamos. Então seria uma eleição tranquila e eu fiz a opção de ser candidato à presidência da República, cumprindo a minha missão. Eu entendi que esse era o meu papel naquele momento. Se combati durante 16 anos os governos do PT, eu tinha a obrigação de apresentar uma alternativa. Foi o que fiz. Evidentemente, não
não fui escolhido, mas cumpri o meu papel. E hoje, sinceramente, eu não tenho nenhuma definição em relação à disputa eleitoral em 2022. Talvez eu decida no último momento. Não tenho, entre as opções, a primeira seria desistir da política, né? Abandonar a política definitivamente, desencantado com o que eu vejo todo dia, não é? Eu tenho que ser franco, eu não posso deixar de ser absolutamente sincero. Eu nunca enganei ninguém para me eleger e não vou enganar ninguém nunca, e portanto é o que eu sinto hoje, não é? Não sei se é essa pandemia, esse isolamento, mas a decepção é muito grande mesmo, não é? Então essa é uma opção, deixar a política, e as outras opções são todas elas aí possíveis, né? Mas nós vamos decidir no momento adequado. Eu acho que esse é um momento muito ruim para qualquer decisão dessa natureza. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conversando conosco hoje. Sucesso no seu mandato. As causas e bandeiras que o senhor levanta não são só pelo estado do Paraná, mas são pelo Brasil. Acredito que eu me despeço triste, viu? Porque nomes da sua experiência, da sua envergadura, não podem pensar em se aposentar nem tão cedo, apesar de termos gente jovem, boa, que estão chegando aí, mas os bons têm que persistir. Obrigado pela sua disponibilidade, senador. Eu que agradeço, olha, fico honrado em poder ter participado de um programa de alto nível como o de vocês. O senador Stevenson me fala muito bem desse programa, não é? Por isso ele me convidou para participar, fez a ponte entre nós e foi um momento de grande alegria. Nesse dia triste, a cada momento uma notícia ruim, né? Hoje faleceu o irmão mais novo do chefe de gabinete da liderança do Podemos do Senado. Acabei de receber a notícia aqui antes de iniciar a entrevista do falecimento de um grande amigo, ele narrador esportivo, eu era comentarista esportivo, trabalhamos juntos, acabou falecendo hoje também. Então, a minha solidariedade a todos que perderam os seus entes queridos, né? Nossos sinceros sentimentos, e que Deus proteja todos nós. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, e sucesso no seu mandato. Um grande abraço e até breve.